A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta noite nós vamos dar início ao nosso culto doméstico, no nosso lar. Vamos orar ao Senhor para iniciar esse grande trabalho. Pai, muito obrigado por esse momento, estamos na Tua presença e te agradecemos por essa noite tão maravilhosa. Em o nome do Senhor Jesus, tome as nossas vidas, que a Tua palavra, Senhor da glória, nessa noite possa alcançar e atingir os pontos, que na verdade às vezes são muitos nas nossas vidas que precisam ser trabalhados. Por isso, muito obrigado por ela, e em o nome de Jesus já te agradecemos o sucesso do efeito da Tua palavra nas nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 15 da harpa cristã, tá? Ó, quão cedo andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé
que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Aleluia. Eu quero que os irmãos abram, vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo de número 8 e o versículo 2. Esse assunto de hoje que nós vamos falar é um assunto tão importante, mas tão importante para os nossos dias de hoje, que quem tiver a sorte de estar participando do culto vai ter uma vantagem a mais, porque esse assunto que Paulo nos aborda hoje aqui, é um assunto muito bom, e o entendimento dele é extraordinário, tá? Romanos capítulo 8, versículo 2 diz assim, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Vamos repetir? Vale a pena. Romanos 8 e 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Eu quero dizer para os irmãos que o Espírito Santo é o imperativo, é o dominante das nossas vidas, e ele foi nos dado por Deus. Na verdade, é a marca de Deus nos seus filhos, é o seu Espírito Santo. Então é muito importante que o Espírito Santo, ele funciona como a aliança de compromisso com Deus, uma aliança, que a aliança simboliza para os casados em fidelidade, e tudo que se possa unir, o Espírito Santo é isso. E ele só está na vida dos salvos, Quem é salvo, Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos nesse assunto que Paulo nos adverte, quando ele diz, porque a lei do Espírito de vida, a lei do Espírito, existe uma lei do Espírito de vida que está em Cristo Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim nunca morrerá. É a lei do Espírito de vida que está em Cristo Jesus. Aí você vai entender por que Jesus disse para Marta, Marta, quem crê em mim nunca morrerá. É a lei do Espírito de vida. E essa lei do Espírito de vida, pastor Raimundo, ela funciona só na área espiritual? Não, em todas as áreas. Na área espiritual, que é a principal, área conjugal, familiar, financeira, em todas as áreas que você possa imaginar, esse Espírito de vida que está em Cristo Jesus. Jesus foi bem claro. Quem crê em mim nunca verá a morte. É fantástico isso, E ele me livrou da lei do pecado e da morte. Aí você pergunta, bom, quem me livrou da lei do pecado e da morte?
Aí você vai olhar e, puxa, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus é que me livra, ou me livrou da lei do pecado e da morte. Tem um fato muito importante que aconteceu nos anos de 1908, né? Existiu um homem, o nome dele se chamava, o doutor John. Dizem alguns pregadores que ele foi para a África como missionário em 1908 e a peste bubônica tão mortífera irrompeu aquela área e centenas de pessoas morreram. E ele cuidava dos enfermos, esse Dr. John, e enterrava os mortos. Cuidava dos enfermos e enterrava os mortos. Isso é mais ou menos parecido com a praga que nós estamos vivendo no mundo hoje, né? Essa epidemia aí, é pandemia já, né? Pandemia. Covid-19. Mas nessa época não foi 1908, foi a peste bubônica, né? E esse Dr. John, ele era que cuidava dos enfermos e enterrava os mortos. E a peste era tão mortífera e ele foi convidado, finalmente, né? Os britânicos, ele foi convidado para cuidar desse povo, né? Como missionário, ele foi enviado para a África, né? E os britânicos, eles ficavam assim, meio encucados, como aquele homem lidava nessa frente de batalha, cuidando dos enfermos, enterrando os mortos, na área de frente. E ele tinha uma fé tão contundente, tão firme, uma fé invariável. Porque tem pessoas, de pessoas para pessoas, a fé varia, né? A de Pedro, Jesus disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Já para o centurião romano, ele disse, homem, como é grande a tua fé. Então, de pessoa para pessoa, a fé varia. E a fé, ela é a minha vitória e a sua vitória. E a palavra de Deus ainda diz, a fé é a vitória que vence o quê? O mundo. E o mundo está onde? No maligno. Agora, que tipo de fé? É aquela fé que você não sente medo, receio, ela não é irresponsável, mas ela é firme. Ela cumpre as regras do céu e da terra. E na hora que a luta e a dificuldade vem, essa fé genuína, pura, a fé bíblica, né? Ela ri da desgraça. E nós sabemos que Satanás usa de terceiros para fraquejar, para que a nossa fé desfaleça, né? Mas é importante a gente analisar que tudo nesta vida só funciona através da fé. A fé é o dispositivo de Deus, ou seja, é quem atiça Deus, é quem ativa Deus, é quem faz Deus olhar para você, isso automaticamente, não precisa Deus está todo tempo olhando quem está fazendo para mandar, vai agora para lá. Não, isso é automático. Quando você tem fé, automaticamente a coisa já funciona, porque é a ordem do Papai Celestial.
Quando ele diz sem fé é impossível agradar a Deus, é porque não agrada mesmo. Mas com fé agrada-se. E o Senhor Jesus mostrou isso. Né? E aquele homem, ele foi mandado, o Dr. John, ele foi mandado para essa frente de batalha. Né? E os médicos, finalmente, aliás, os britânicos enviaram um navio de socorro com suprimentos hospitalares e uma equipe de médicos. Os médicos mandaram convite para John subir a bordo e perguntaram-lhe: que meios de proteção você tem usado? Que meio de proteção você tem usado? Ele respondeu: senhores, creio que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ora, algumas pessoas podem estar pensando assim: puxa, isso é uma irresponsabilidade. Depende. Qual o tipo de fé que está funcionando em mim? Olha, uma fé perfeita é extraída de um homem que está perfeito com Deus. Perfeito, pastor, no sentido de não ter defeito? Não. No sentido de maturidade. Ou seja, quando você erra, você não precisa 50, 100 pessoas para te convencer que você errou. Você reconhece que você errou, porque você tem conhecimento da palavra. Você está sensível a Deus. Então fica fácil uma pessoa dessa deixar exalar, jorrar da vida dela uma fé verdadeira. Porque ela vive no prisma, ela vive na harmonia celeste. Quando ela não consegue viver na harmonia celeste e falha por algum motivo, aí ela tem o perdão de Deus à sua disposição, ao seu alcance. E ela logo se arrepende, pede perdão, perdoa, e ela volta a ter a mesma comunhão com Deus como se nunca tivesse pecado. É esse tipo de fé que gera exala de você uma confiança, uma fé verdadeira, ao ponto de você não é desprezar os meios que se usam, mas simplesmente você acredita que pelo tipo de vida que você vive, pela obediência que você tem a Deus, e você não tem problema nem com Deus, nem com ninguém, nem está pecando contra Deus e nem contra ninguém, está perfeito no sentido de maturidade. Aí a sua fé, ela brota e você dispensa qualquer tipo de coisa de proteção pela confiança que você tem na sua vida. Outra coisa é você que está cheio de rancor, de raiva, de ódio, mal com alguém, perseguição, e faz qualquer tipo de coisa que a palavra de Deus condena, aí jamais vai poder brotar uma fé à altura para que os vírus, as bactérias ou qualquer doença possa lhe atingir. Aí onde está o problema? Aí nós vemos Jesus no Salmo 21, no Salmo 91, ele vai e diz: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda na tua vida. Nós estamos falando do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas sombras, debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel.
Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola meu dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o Altíssimo. O Altíssimo é a tua habitação. Mal nenhum chegará à tua tenda. Quer dizer, mal nenhum chega na tenda, na vida de uma pessoa que está gerando uma fé pura. Agora o governo, eu assisti uma reportagem, foi antes de ontem, que a Petrobras está fabricando agora a gasolina com um novo padrão da Europa e dos Estados Unidos. De pureza, qualidade. Com o mesmo litro de gasolina, você vai rodar mais quilômetros pelo poder que ela tem, né? Ela é mais encorpada, ou seja, um pouco mais grossa, e é puríssima a nível dos Estados Unidos e da Europa. Por que ela vai funcionar melhor? Funcionar melhor o motor do carro, porque ela é pura. Ela é mais pura. Meu irmão viajou para os Estados Unidos, passou 6 meses lá, e disse que a gasolina de lá não há de se comparar com a daqui, né? Funcionamento do motor. Então a nossa fé também funciona assim. Tem pessoas que fabricam, que geram fé, mas uma fé cheia de mungango, de trapaças. Às vezes é prostituição, é roubo, é engano, mal com o pai, fala, semeia contenda, briga, rouba, engana, vive uma vida devassa e quer que essa vida na fé cristã, entre aspas, que eles dizem que leva, quer que essa fé gere uma fé pura. É impossível. E nós sabemos que ninguém se aperfeiçoa e se purifica da noite para o dia, nem em estudo, nem profissão nenhuma, e nem também na fé cristã. É um processo. Mas veja se as coisas atingiam a Jesus Cristo. Quando foi que o diabo pôde tocar nele? É o tipo de fé que ele leva. Quando os meus pecados caíram em cima dele, porque ele não tinha defeito nenhum. Se os meus pecados e os teus não caem em cima de Cristo, ele não morria nunca, o diabo nunca podia tocar nele. E a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Mas esse versículo que nós lemos em Romanos 8:2, Paulo vai dizer: porque a lei do Espírito de vida, que está em Cristo Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim nunca verá a morte. Está em Cristo Jesus. Me livrou da lei, do pecado e da morte. Em todos os sentidos. Na parte espiritual e biológica. Os mesmos livramentos que Jesus tinha, e Satanás e o mundo não podia tocar nele, qualquer pessoa que vive uma vida piedosa consegue ter o mesmo êxito que Jesus teve. E ele mesmo disse: vocês farão mais obras do que eu fiz, porque eu vou para meu Pai. Agora, o porém está em nós colocarmos a nossa vida dentro da palavra. Ou seja, a palavra de Deus é a receita, né? Então vamos cumprir ela bem direitinho, como quem está fazendo um bolo. Aí a sua fé vai brotar, e não vai brotar uma fé falsa, fraca, fraudulenta. Vai brotar uma fé pura, porque você está puro. Pastor, quando é que eu estou pura? Quando eu não peco? Não, é quando você não se corrige. Porque todo dia a gente é preciso estar pedindo perdão a alguém ou a Deus.
Mas quem consegue fazer isso? Quem tem o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. E aí, eles levaram, né, o Dr. John, né, levaram a um navio, levaram a bordo de um navio, e perguntaram que meio de proteção ele usava. E ele foi e respondeu esse versículo bíblico. Ele disse: creio que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Enquanto andar à luz da lei da vida, germe algum pegará em mim, ele disse para os médicos. Enquanto eu andar à luz da vida. Agora, aí vem uma pergunta para nós. Nós estamos andando à luz da vida? Ou seja, nós estamos andando na luz de Jesus? Ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Se você não anda em trevas, você não tropeça. Você não tem problema. Você vai gerar uma fé genuína, pura. Não é aquela fé que vai te enganar, como muitas pessoas que se acham que estão bem, mas baseado na Bíblia não estão. Mas o diabo as engana. Ele é um enganador. Enganou Eva. Enganou a turma de Coré, Datã e Abirã, aquela tribo. Morreram vivos, engolidos pela terra. Enganou Balaão. Aí nós temos que ter cuidado para poder a gente tomar posição, porque para nós o importante é nós termos uma fé firme. Porque é essa fé que vai nos levar ao céu de glória. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Será que nós queremos deixar para descobrir isso depois que morrermos? Que nos levantarmos na dimensão espiritual? Não tem mais jeito, não tem mais volta. E o Dr. John, os médicos disseram: você deveria utilizar nossos meios preventivos. Os médicos insistiram com ele. Mas o Dr. John disse: não. Mas acredito que vocês gostariam de fazer uma experiência comigo. Ele chamou os médicos para fazer uma experiência com ele. É interessante como a fé, ela vem extraída de a gente estar muito bem. Até mesmo os filhos que, quando os pais saem de casa e deixam as tarefas para eles fazerem, quem não fez ou fez coisa errada, quando os pais estão se aproximando de retornar para o lar, né? Quem não obedeceu fica atemorizado, fica atribulado. Agora, vai olhar aquele filho que obedeceu e fez tudo que os pais mandaram. Ele está na paz, está na confiança. Ele não tem temor nenhum. Ele tem uma fé genuína e pura de que não vai apanhar, de que não vai sofrer. Mas quem não está em harmonia na obediência a Deus ou a qualquer pessoa que você é subordinada, você fica cheio de temores, ansiedades. Aí no meio desses temores, dessa ansiedade, desse tormento na alma, a pessoa, se não tiver cuidado, o diabo faz ela gerar uma fé fraudulenta, mentirosa, para colocá-lo em
situação difícil, como Coré, Datã e Abirão. 250 vidas foram enganadas por Satanás. Eles tendo a lei de Moisés e lutando contra o próprio Moisés, que falava com Deus diretamente. Aí você pode perguntar, pastor, qual era a preocupação de Moisés? Nenhuma. Moisés estava na obediência, né? Estava bem com Deus. Aí Moisés uma vez chegou e disse para Deus assim, Senhor, não receba o incenso que eles vão queimar. O Senhor viu, eu nunca os persegui, nunca fiz nada de errado, não tomei nada deles, agi baseado na tua palavra, na tua lei. E eles estão fazendo isso comigo. Eu disse, Moisés, manda eles entrarem, botar incenso nos seus incensários, fogo. Eles querem ir na minha presença? Um fracasso, né? Houve um incêndio. Morreram. Depois, quando Moisés saiu de lá, 250 homens contra Moisés lutando por um homem direito, justo. Deus não apoia a gente desmantelado, não. Apoia a gente direito. E Moisés era direito. Aí Moisés disse, se esse povo morrer, como morre qualquer homem, qualquer mulher, ser humano, e as pessoas fizerem os rituais de costume, que é chorar, que é lamentar e tudo, aí vocês vão reconhecer que Deus não me chamou e que eu estou errado. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca e engolir esse povo vivo, vocês verão que eu tenho razão e o Senhor me chamou e está comigo. Ele não terminou de fechar a boca. A terra se abriu e engoliu todo mundo. Diz que desceu ao abismo, aqueles gritos, 250 almas gritando. Agora, como disse Paulo, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Agora, qual o tipo de fé que eu vivo, que eu pratico? Não é que eu tenho não, porque enquanto não praticar, ninguém consegue mostrar quem é enquanto não faz aquilo que tem que fazer. E aí o Dr. John, ele disse, mas acredito que vocês gostariam de fazer uma experiência comigo. Ele disse, pegue aquelas espumas que saem dos pulmões das vítimas depois da morte, examine-na no microscópio e descobrirão que o germe permanece com vida por algum tempo depois da morte da vítima. Encham minha mão com a espuma e examinem-na no microscópio. Em vez de permanecerem vivos, depois que vocês colocarem ele nas minhas mãos, eles vão morrer na minha mão. A minha mão ungida por Deus vai ser um terror para esses germes. E os médicos assim fizeram. Quando os médicos colocaram a espuma que saía da boca deles, vinha do pulmão, na mão do Dr. John, um homem de fé, que os médicos olhavam com o microscópio, os germes morriam na mão dele. A mão dele, cheia da unção de Deus, é um terror para o diabo, para o germe, para a vírus, para a bactéria e para tudo. Agora, como eu vou fazer isso? Ah, pastor, as autoridades mandam você andar com a máscara, eu tenho que usar? Tem. Porque você está na obediência. Lembre-se que Jesus disse para Pilatos, nenhuma autoridade você teria sobre mim se lá do alto não fosse dado. Você tem que usar a máscara.
Você tem que fazer todos os procedimentos que a medicina manda. Você só não precisa ter medo. Você precisa entender definitivamente que o Espírito de vida, porque a lei do Espírito de vida que está em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, quer seja biológica, espiritual ou física, né? Biológica, que é a física, e espiritual, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, Satanás nunca terá poder na tua vida e na minha vida com nada, se nós andarmos no perfeito amor que gera a perfeita fé. Agora a questão é, durante o dia inteiro, à noite, aonde nós estivermos, qualquer situação ou qualquer lugar, nós andamos nesse perfeito amor de verdade? Aí está o problema meu e seu, porque de vez em quando a gente sai desse perfeito amor, dessa perfeita fé, e às vezes a gente demora a cair a ficha. Deus não tem que me corrigir nisso aqui e tal. Aí numa dessa saída que você demora a voltar, a perceber que errou, aí pode vir um problema. E aí ser gerado uma falsa fé, uma fé fraudulenta, uma fé mentirosa, uma fé que vem de uma pessoa que mente, que engana, que está mal com o pai, que está mal com a mãe, que persegue o outro, que diz coisa com o outro, que semeia contenda entre irmãos, e numa hora dessa o diabo engana e a pessoa está numa oração, numa coisa, ali com aquela fé falsa, mentirosa. Mas aí o doutor John disse, tira a espuma da boca dele. Os médicos examinaram, bactéria viva, coloca na minha mão. Colocou na mão. Agora olha no microscópio, agora. Todas morreram. Porque a unção e o poder de Deus na tua vida, se você andar no amor do tipo de Deus, é gerado uma fé genuína, pura. Porque você está o quê? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Satanás não tem poder. Você lembra de Lucas, capítulo, se eu não me engano, é o 9? Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada, bactéria, vida, seja lá o que for, vos fará dano. Dano é prejuízo, né? Doenças, dano algum. Isso está em Lucas, deixa eu ver aqui, dizer para os irmãos, que é bom a gente mostrar. Lucas, capítulo de número 9. Glória a Deus. Lucas, capítulo de número 9. Deixa eu ver aqui. Glória a Deus, aleluia. Lucas capítulo 9, do versículo, deixa eu ver aqui o versículo. Ou é 10, deixa eu ver aqui, 9. Eu quero dar esse versículo para vocês, tá? Porque esse versículo, ele é muito importante.
Pastora Cátia está pegando o versículo aqui para me ajudar, tá? Mas é Lucas capítulo 9, eu acho que é o 9, tá? Mas eu quero dar, espere só um minutinho que nós vamos dar esse versículo para você. Porque é muito importante a gente entender dessas coisas. É muito interessante a gente fazer isso. Porque a gente fazendo isso, a gente fica bem documentado, né? Glória a Deus. O versículo diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Aí a gente vê Lucas 10, 19 a 21. Certo? Lucas 10, 19 a 21. Vamos lá, vamos ler. Lucas 10, 19 a 21. Olha o que diz. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, simbolizando Satanás, escorpiões, os demônios, e toda a força do inimigo. Toda a força do inimigo é tudo aquilo que te prejudica. É vírus, é bactéria, é fungos, é seja lá o que for. E nada vos fará dano algum. Dano é prejuízo, né? Pronto, só o 19 mesmo. Então é muito importante, irmãos, nós vemos isso. E os médicos fizeram a experiência, e aquilo que John dissera revelou-se a verdade. Quando os médicos demonstraram sua admiração ao que ficou provado, John lhes contou: essa é a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, que me livra da lei do pecado e da morte. Agora não adianta só citar o versículo, não adianta só se empolgar com ele, porque enquanto eu não estiver no perfeito amor, enquanto eu não estiver praticando a palavra de Deus, quando eu errar, o que eu tenho que fazer? Reconheço que errei, peço perdão a quem quer que seja, recuo e venho fazendo direitinho. É a mesma coisa quando a gente erra em casa, que está fazendo uma coisa, a gente desmancha e começa a fazer de novo, tudo bonitinho. Aí sim faz toda a diferença, tá? Mas as pessoas acham que pode viver nessa condição que nós lemos aqui, Romanos 8 e 2. Eu quero que vocês gravem esse versículo. Esse versículo é muito importante. Romanos 8 e o versículo 2. Grave ele. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus está... A lei do Espírito de vida está em Cristo Jesus. E quem está em Cristo Jesus está com a lei do Espírito de vida na sua vida. Aí ele diz: me livrou da lei do pecado e da morte. Aí às vezes a gente não entende por que o mal alcança a gente. Porque a gente não se examina. Bota a palavra de Deus aqui, bota a nossa vida aqui, olha para lá e olha para cá. Aqui eu não estou legal não, tem que melhorar, tem que corrigir. Aí vai só dando glória a Deus e aleluia e santo, santo, e falando em língua e profetizando e cantando e chorando e lamentando e tudo, pensa que isso resolve. Mas o que a Bíblia diz? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas quem vai entrar? Aí Jesus disse: aquele que fizer a vontade do meu Pai que está no céu. Não é isso que a Bíblia diz? Né? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Agora, onde é que está isso? Mateus 7, 21. Vamos lá? Para a gente terminar. Mateus 7 e 21. Aleluia. Mateus 7, 21. Glória a Deus. Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Aí você pode fazer uma pergunta aqui:
então quem entrará? Aí você continua lendo, ó. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Agora me diga como é que uma pessoa pode fazer a vontade da outra a não ser obedecendo o que ela falou, o que ela quer que faça. Mas as pessoas acham que fazer a vontade de Deus é cantar, orar, profetizar, línguas estranhas, revelação, visão. Não. Isso é armadilha. Deus quer que a gente faça isso. Mas ele já disse aqui que isso não leva a canto nenhum. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas quem entrará no reino dos céus? Você faz a pergunta. Aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. E fazer a vontade do Pai que está no céu é obedecer a palavra. Por isso que o Dr. John deitou e rolou no meio da pandemia naquela época, 1908. E não foi atingido. Mas eu não estou dizendo que você deve fazer isso. E nem você deve dizer que eu devo fazer isso. Você sabe as suas condições de obediência na totalidade na palavra de Deus. E no meio dessa obediência, você pode desobedecer a Deus por algum motivo, errar, mas você também tem ao seu alcance o perdão. Reconhece que errou, porque conhece a palavra, ou alguém advertiu, reconheceu que errou, voltou atrás e voltou e veio fazendo direitinho. Aí o patrão passa, na hora que o camarada fez errado, ele diz, faça de novo. Aí o patrão passa e diz, agora está bem feito, agora está bom. É assim que Deus diz também com a gente. O perdão faz parte da salvação. Né? Aí você vai entender, porque muitas pessoas não têm condições de estar naquela condição que estava o Dr. John. Pelo fato de ter uma vida cheia de coisas erradas. Aí, tirar a fé pura, genuína, verdadeira, de uma vida cheia de pecado, de mentira, de engano, de fracassos, como é que vai tirar? Isso seria a mesma coisa você pegar o mendigo daquele que passa um mês sem tomar banho e dar um cheiro nele e dizer, ó, coisa cheirosa, parece a natura. Está longe. Né? Então que Deus te abençoe e me abençoe com essa palavra. Grave esse versículo, Romanos 8:2. E você já tem, né? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus já te livrou da lei do pecado e da morte. Você agora tem toda a autoridade de Deus para viver uma vida de vitória em vitória. Né? Eis que vos dou poder para pisar serpente, escorpiões e toda a força do inimigo, quer seja vírus, bactérias, fungo, seja qual for o nome da doença. Agora o problema é que eu tenho que estar com a fé genuína, pura. E para me ter a fé genuína, pura, uma fé perfeita em Deus, é preciso eu estar vivendo no amor do tipo de Deus, como Jesus viveu, os discípulos viveram, Paulo viveu, os crentes da igreja primitiva viveram. E agora como é que eu estou? Se tem pessoas que vivem, tem filhas que vivem mal com a mãe, cantando em conjunto, profetizando, não pode fechar os olhos e ver logo profecia para todo mundo. Paciência, né? E eu não estou falando de neném na fé, não. Eu estou falando de crente com 30, 40 anos de fé. Estão tão enganadas que quando morrerem biologicamente, que se levantarem na dimensão espiritual, aí vão ver a realidade. Aí, foi que eu fiz? Que é isso? É para os anjos de Deus irem buscar. Por que não vieram? Vieram os demônios. Que foi que eu fiz? Não vacile nessa não cai nessa onda não. O que salva, nunca esqueça, sempre é a obediência. É sempre a obediência que gera paz, segurança, fé verdadeira. E você diz, lá vem o papai. Você diz, pode vir.
Eu fiz tudo que ele mandou. Tá nem aí, né? Agora nós vamos louvar o Senhor com o hino, tá certo? Louvar o Senhor com o hino. Vamos louvar o Senhor com aquele hino, creio, né? Creio no Deus que pode tudo, né? Eu tenho tantos hinos aqui, irmão, que eu canto para vocês, hinos antigos, que às vezes eu vou procurar um hino aqui, eu demoro porque eu não botei índice, né? Com índice ficava fácil da gente fazer, né? Pronto, vamos lá. Cante mais eu esse hino, tá? Ele é muito bom. Creio no Deus que pode tudo e dar a luz a este mundo e faz a noite tão linda ser. Creio nessa verdade santa. Quem está caído se levanta pela virtude que esta palavra tem. Forte como amor, é linda como a flor, mais pura do que uma taça de cristal, é doce como mel, nos fala lá do céu, é a palavra santa do Senhor. Creio que o mar vermelho um dia se abriu, por onde o povo assim fugiu, mas a Faraó não deixou passar. Creio em Daniel na cova dos leões, não tinha medo nem arranhões, pois com ele estava a palavra de Deus. É forte como amor, é linda como a flor, mais pura do que uma taça de cristal, é doce como mel, nos fala lá do céu, é a palavra santa do Senhor. Creio que o fogo lá do céu mesmo caiu e o holocausto consumiu o nosso Deus de Elias, Deus de Israel. Creio que as tuas lutas poderão passar, basta somente confiar nas promessas santas da palavra de Deus. É forte como amor, é linda como a flor,
mais pura do que uma taça de cristal. É doce como mel, nos fala lá do céu. É a palavra santa do Senhor. É forte como amor, é linda como a flor, mais pura do que uma taça de cristal. É doce como mel, nos fala lá do céu. É a palavra santa do Senhor. Linda, né, o hino? Bonitão, viu? Glória a Deus. É forte como o amor, é linda como a flor, mais pura do que uma taça de cristal. É doce como mel, nos fala lá do céu. É a palavra santa do Senhor. Olha, o que eu tenho para dizer é que cada dia eu e você e todos nós temos que nos ligar, não para ter só o conhecimento, mas o conhecimento tem que ter, né? Se uma pessoa não tem conhecimento, ela nunca pode ter um entendimento. E se ela não tem um entendimento, ela nunca pode praticar direito, fazer direito a coisa, né? Então, o que nós queremos é que Deus nos ajude a entender a sua palavra, a entendermos, né, a sua palavra, e colocarmos em prática no nosso dia a dia. Porque é assim, ó, nós queremos mesmo morar no céu. Eu vejo pessoas que as pessoas dizem assim: pastor, ninguém pode julgar ninguém, não. Bom, você não pode julgar com as suas palavras, mas pela Bíblia você pode. Por exemplo, quando é que a mãe sabe que um filho está desanimado no estudo? Ela não vê mais esforço dele para se levantar. A farda agora ele não liga mais de ir bonitinho. Cadernos, deveres não faz mais. Aí a mãe diz que o filho não está bem no estudo, está ruim e está errado. Ela está julgando ele. No bom sentido, sim, né? Porque ela está vendo a prática. É a prática que mostra se a gente está bem com Deus ou não. Aí a gente às vezes vê pessoas que estão tão longe de Deus, mesmo estando na igreja, fazendo coisas, e o pior que eu acho não é isso, é outras pessoas nas redes sociais gabando aquela pessoa como se a pessoa estivesse vivendo uma vida de ouro espiritualmente falando. Ô irmão, isso faz tanto mal. Pessoas que não têm mais nem prazer de pegar na Bíblia, nem prazer mais de ir para a igreja. Tão mundanas mesmo, as coisas só do mundo, não tem mais interesse em nada. Não é preciso ninguém julgar, não. A pessoa já está vendo já que a pessoa não está aqui. Você quer, quando você vê os seus filhos interessados em estudar, você diz: vou botar num colégio particular, vou fazer isso, você se interessa por eles. Mas quando você vê eles desanimados, sem querer ir para o colégio, sem nada, você não vai ter uma palavra e até bancar, jogar o seu dinheiro fora para botar num colégio particular, não. Porque não compensa. Aí, infelizmente, a gente fica triste, porque não pode julgar não, quem é você para julgar fulano? Você pode julgar uma pessoa pela palavra de Deus, você pode chegar, abrir a Bíblia e dizer: ó irmão, está errado, ó, isso aqui que tu fez está errado. A Bíblia diz aqui, ó, não precisa nem interpretação não, leia aqui. Pela palavra pode. Você não pode julgar as pessoas com as suas palavras, aí não pode não, mas pegar a palavra de Deus, você que está, uma comparação, você que está desonrando seu pai,
A Bíblia manda honrar pai e mãe, não manda honrar. Do mesmo jeito a Bíblia diz, honra o Senhor com as tuas fazendas. Olha, como é que um filho pode honrar o pai? Eu gosto dessas perguntas, que bate, sabe, na gente, que a gente quer dizer. Como é que um filho pode honrar? Honra o teu pai e a tua mãe. A Bíblia diz, honra o Senhor com a tua fazenda. Como é que um filho pode honrar um pai? Obedecendo e ajudando o pai e a mãe. Só tem essas duas maneiras. Você obedece no que está certo, porque maior do que a palavra de um pai e de uma mãe é a palavra de Deus. Se um pai manda você fazer uma coisa que a Bíblia proíbe, então você tem que obedecer a Deus, que é maior do que o pai e a mãe. Até porque Jesus disse, né? Não tema aquele que só pode matar o corpo, não tema o homem, não tema a Deus. Mas se esse homem, se essa mulher, se esse pai, se essa mãe está na palavra, aí é benção, né? Porque você, além de ter a palavra, ainda tem ali uma atalaia para ficar, você está errado. É bom as pessoas dizer isso para a gente, com amor, é claro, né? Pessoas que querem ver o bem da gente, né? Aí você tem que atender. Mas tome cuidado com as companhias e tome cuidado com pessoas que você anda gabando, que está tão longe de Deus, que você ofende a Deus. E outra coisa, você incentiva ela no pecado, né? Fortalece ela no pecado. Pode ser eu, você ou qualquer um, né? Qualquer um de nós, a qualquer momento, se não tiver cuidado, a gente está numa situação dessa. Por isso que a Bíblia diz o que é? Cuidado você que está em pé, que não caia. Aí a gente tem que ter cuidado. Mas a gente não pode deixar de advertir, de mostrar, de levar a pessoa para dentro da Bíblia, porque alguém vai e diz assim, está julgando. Não, quem julga é a palavra. Aí se uma pessoa não está honrando o pai e a mãe, se o pai está passando fome, você morrendo de ganhar dinheiro e o pai passando fome, aí eu chego para você, pega a Bíblia, aí diga assim, ó, o que é que Deus diz aqui, ó, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias. Você está deixando o seu pai passar fome, rapaz. Quando tu nasceu, teu pai não deixou tu passar fome, não. Corrige a tua vida. Você está julgando, mas baseado na palavra. Aí pode. Baseado na palavra, pode. Agora, eu acho que você está errado, não, aí não vale. Não vale, porque você está usando o eu, é você, não é Deus. E para corrigir, espiritualmente, só Deus. Tá? Através de você, através de mim, através de, principalmente de pessoas que nos amam, que quer que a gente esteja no caminho de Deus, que é Jesus, né? Tá bom? Então que Deus nos abençoe grandemente. Nós vamos agora, eu quero dizer para os irmãos que agora eu vou fazer só o culto de doutrina. Os cultos já estão funcionando normal na igreja, tá certo? E a gente está saindo muito para realizar as coisas e fazer a obra de Deus. Então eu vou ficar fazendo os cultos dia de terça, né? E sexta-feira. Esses 2 dias só, né? Porque nós temos muita gente atendendo. Sábado eu incentivei até os irmãos a virem para o culto. Mas sábado tinha um trabalho da mocidade, né? E eu fui dar uma mãozinha no trabalho da mocidade, ajudar. Fiquei com eles lá, ajudamos a levar no carro, né? Aí eu fui, aí eu não pude, eu cheguei tarde, ficou ruim para me fazer o culto, não deu para me fazer. Eu botei uma sala de vídeo, né? Mas então eu vou ficar fazendo assim, vou ficar fazendo os cultos só terça, culto de doutrina mesmo, né? Vou ficar fazendo terça e sexta, 2 dias. Que esses 2 dias eu sei que não tem nada para mim ainda fazer, esses 2 dias eu estou livre, né? Quando aparecer alguma coisa a gente vai mudando, tá certo? Então grave, vocês podem até botar no, eu não sei, eu não sou muito tecnológico em negócio de celular, essas coisas não, mas vocês podem programar aí para sexta-feira, dar aquele apitozinho para vocês se lembrarem, tá certo?
E terça-feira nós estaremos fazendo esse culto. Terça e sexta, tá certo? Tá bom? Porque essa palavra é boa pra gente, é boa pra mim, irmãos. Eu quero ir pro céu. De verdade. Eu não quero nem saber. E não é a força não, porque eu tenho o gosto de obedecer a Deus. Quando eu não consigo obedecer a Deus, em tudo que é para obedecer, eu choro, sozinho com meus botões, ouvindo a palavra de Deus, orando, chorando. Só eu e Deus. Né? Como Jesus disse, bem-aventurados os que choram. Esse choro aí é lamentando seus próprios pecados, suas falhas. Né? Porque nós temos pecado de várias maneiras, né? Tem um pecado por omissão, que é aquilo que era para você fazer, que você não está fazendo, é pecado. Pecado por comissão, aquilo que não era para você fazer, que você está fazendo. E temos os pecados do dia a dia aí, que a gente às vezes diz uma coisa de um, chega e diz uma coisa para a gente já julga o outro sem ouvir a palavra dele, acreditando naquela pessoa, aí a gente se complica diante de Deus. É muita coisa. Aí tem hora que o Espírito Santo pega a gente e dá uma chorada na gente, por a gente. E a gente chora, fica com os olhos inchados. Mas fica com o coração aliviado. Então, vamos fazer tudo para a gente mudar, crescer, melhorar. Pois o dia da nossa morte se aproxima, né? Aproxima, né? O homem começa a morrer quando ele nasce. Nasceu hoje, amanhã, um dia menos. Já era. Né? Então vamos ter cuidado, principalmente nós, na nossa idade, né? Avançada, para a gente não tá dando razão, a gente tá destrambelhado na fé e elogiando, fazendo elogios besta, tolo, né? Agora, quando você vê uma pessoa que está bem direitinha com Deus na obediência, você toma, é um show, não? Pois vamos orar agora. Hoje é pela vida conjugal, tá certo? Pela nossa vida conjugal, terça-feira. Deus, em nome de Jesus, estamos na tua presença, colocando diante de ti, Deus, a nossa vida conjugal. Abençoa-nos grandemente, Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor possa entrar na nossa vida conjugal, Senhor da glória, em o nome de Jesus, Pai Celestial. Que o teu Espírito Santo ajude, Senhor da glória, a este homem, a esta mulher, a minha esposa, aos casais de noivos, namorados, e Deus, e que o teu Espírito Santo possa nos guiar e nos levar, Senhor da glória, em o nome de Jesus, a ter um encontro, Senhor da glória, nesse sentido amoroso, com pessoas, Deus, que vão permanecerem fiéis até, Senhor da glória, o dia da nossa morte. Pai Celestial, pois é assim que a tua palavra diz, que até que a morte os separe. Mas, Senhor, quem é que sabe se um homem ou uma mulher vai ser fiel até o dia da nossa morte, a não ser o Senhor? Por isso, Senhor da glória, é importante, desde o namoro, noivado e até o casamento, que o Senhor possa escolher por nós. Pelo fato de o Senhor ser onisciente, o Senhor sabe se aquela pessoa vai passar conosco a vida toda. Não é que não tenha problemas, mas que só a morte vai separar esse casal. Só o Senhor que sabe. Então, Deus, tome as nossas vidas, o nosso casamento, o nosso matrimônio, em o nome de Jesus, o noivado das pessoas que estão noivas, o namoro de quem está namorando. Deus, em o nome de Jesus, que o Senhor entre, Senhor da glória, no nome de Jesus, no meio desses casais, que o Senhor possa orientá-los, em o nome do Senhor Jesus. E que o nosso casamento, Deus, possa representar muito bem a igreja e o Senhor Jesus Cristo, que é um casamento espiritual, Senhor da glória, que nós, a tua noiva, Pai Celestial, vamos ter com o teu Filho,
quando nos encontrar nos ares. Muito obrigado por essa noite, em nome de Jesus. Deus toma todos que estão enfermos. Agora você ora comigo. Em o nome de Jesus. Você pode orar assim, tá? Com muita propriedade, com muita força. Você pode orar assim: Pai Celestial, muito obrigado, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livra da lei do pecado e da morte. Deus, em o nome de Jesus, eu não aceito dores, doenças, nem enfermidade, nem espírito de enfermidades, nem fungos, nem bactéria, nem vírus, nada, Senhor da glória. Seja qual for o nome deste problema, desta doença, doença e enfermidade, diga: eu não aceito, porque o Espírito de vida de Cristo Jesus já me livrou da lei do pecado e da morte, e eu não aceito desgraça na minha vida, nem na minha família, mas por fé, eu já recebo, Senhor da glória, em o nome do Senhor da glória, o livramento do pecado e também da morte, através de dores, doenças e enfermidades, ou mesmo morte espiritual. Seja lá qual for o dano, em o nome de Jesus, nós rejeitamos, porque o Espírito de vida de Cristo está em nós. Muito obrigado, Deus. Agora, Senhor, eu, na minha fé, com a fé de todos que oraram comigo, e declaro em o nome de Jesus que assim seja. E em o nome do Senhor Jesus, eu profetizo e declaro que todos que oraram com a fé genuína, fé verdadeira, em o nome de Jesus, vocês estão curados, baseado na fé que vocês têm em o nome de Jesus. Deus, agora toma água, consagra, abençoe. Toda a tua igreja no mundo todo orando conosco, nós abençoamos e consagramos essa água. Já declaramos que ela está apta, abençoada, consagrada, ungida, para destruir dores, doenças e enfermidades. E também os problemas da alma, depressão, angústia, pavor, medo, ansiedade, em o nome de Jesus. Esta água agora está ungida. E quando você beber, em o nome de Jesus, eu declaro que, segundo a tua fé, você já está curado do problema da alma ou do corpo, em o nome de Jesus. Bebamos com alegria. Que o grande e maravilhoso amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus esteja em cada um de vós. Quem crê, diga amém. Não esqueçam, amanhã é quarta-feira, o culto da família com a pastora Kátia, às 7 horas na igreja. O culto é 1 hora só, de 7 às 8, tá certo? Então os irmãos cheguem cedo, porque o nosso culto agora é só 1 hora, tá? Nós só vamos aumentar, voltar à normalidade de 1 hora e meia, 2 horas, quando passar toda essa pandemia, tá certo? Então que Deus abençoe grandemente e até sexta-feira. Sexta-feira nós estaremos ao vivo com toda a igreja do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor para vocês.